Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma live terapia e hoje, análise de caso. A análise de caso é tão importante assim, Gra? Sim, muito importante. A análise de caso é uma grande parte da cura. Digamos, vou chutar aqui, tá? Depois vamos ver o que a Kátia, a Vanessa e a Paula que estão comigo nessa live vão falar. Mas para mim que é quase 90% da cura. Com a compreensão, vem o entendimento, vem o sim, é desse jeito, vem o perdão. E aí a gente consegue chegar na cura. Vou chamar elas hoje para nossa live. Se você tá aqui, já aproveita para compartilhar, para curtir, mandar os seus coraçõezinhos. Manda para aquela amiga que está em dúvida. Ai, será que esse caso, a terapia pode me ajudar? Será? Lembrando que a gente sempre vai olhar a origem emocional dos sintomas, né? Cada uma com uma técnica diferente, com uma abordagem diferente, mas a gente sempre vai procurar essa origem, que às vezes pode ser que tenha um acontecimento no transgeracional, assim, nos nossos antepassados. Deixa eu chamar as meninas aqui e a gente começa aí a conversar sobre esse assunto, tá bom? Boa noite, Rivana, boa noite, Kátia, boa noite a todos vocês que já estão aí. Vou chamar todo mundo. Vai curtindo, vai compartilhando e vai comentando. E eu agradeço. Muito obrigada a todos, viu? Sempre. Oi, Kátia! Oi, querida. Tudo bem? Tá me Delícia estar escutando aqui de bem? novo. Tá tudo ótimo. A Mel hoje vai me ajudar na live. Ah, que legal! Vou escrever aqui que eu esqueci a análise de caso. Oi, Rivana. Tudo bom, querida? Fixar comentário. Deixa eu ver se as meninas vão chegando. E a gente vai conseguir fixar? Fixar. Enquanto isso, bora compartilhar. É, isso aí. Ô, Kátia, eu tava falando antes de você chegar, os seus olhos estão combinando com o seu brinco, Kátia. Você tá muito chique hoje. Eu falo que a compreensão é quase 90% da cura, né? Você também tem essa visão? Então, eu, numa live com outras terapeutas também que trabalham com método, né? Uhum. A gente chegou na seguinte conclusão: a percepção é a porta de entrada e a porta de saída. É pela percepção que a gente adoece e é pela percepção que a gente, pela mudança de percepção que a gente se cura. É. E na verdade é exatamente o que você também está falando. É. Compreensão, percepção, né? Exatamente. E parece que quanto mais a gente atende, mais a gente chega nesse ponto, né? É verdade. É verdade. É incrível o resultado que dá esse método também. Estou aqui mandando avião para todo mundo enquanto eu estou falando com você. Eu também. Bora lá compartilhar. Vamos ver se eu consigo chamar. Oi, Paula! Tudo bem? Tudo bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Correria. Tá linda. Muito bom estar aqui novamente. Olá, oi amadas do meu Brasil terapêutico, a Rivana falando. Da onde você é mesmo, Rivana? Que eu esqueci? É verdade, Rivana, eu não lembro. Eu acho que é São Paulo, não é? Eu acho que a Rivana agora, não. É do norte e nordeste lá, eu acho. Pelo sotaque dela, eu acho. Deve estar com calor e a gente aqui morrendo de frio. Não estou agora, não. Aproveitar e compartilhar aqui. Isso, ô Paula, antes de você chegar, eu estava falando com a Kátia. A compreensão, eu estava falando que a compreensão, né, é uma 90% de parte da cura. A Minas, olha lá.
E a, a Kátia falou o que mesmo, Kátia? Que a percepção é a porta de entrada e de saída, né? Através da percepção que você adoece, é através da mudança da percepção que você se cura. É tudo sobre como percebemos as coisas, as E você? situações. É tudo sobre isso mesmo. Nem sempre o que nós falamos ou pensamos, mas o que vibramos, que é o que realmente é o que está dentro de nós. E às vezes a gente não fala. Raquel, oi Raquel. Oi, Gisele. Boa noite, Tati. Boa noite. Quem está entrando, bora compartilhar. Que hoje a gente vai falar de algumas análises de casos e isso, chegando a quem precisa realmente de ajuda, pode ajudar bastante, né? Então, bora lá compartilhar, gente. Muito. Como a gente está falando aqui, né? Essa percepção, essa compreensão é mais que 90% da cura, né? Então, se você conhece alguém que sofre de algum mal, com alguma dor, a parte toda também do psique aí, dá umas dicas aí, menina. Pressão. Alergias, pressão alta. Isso. Dores musculares, dores reumáticas. Alergias a pelo de gato. Compartilha. Ah, os animaizinhos também entram no sistema, né? Entram sim. Crianças, animais. Também quem tem ansiedade, depressão. Enfim, quem não tem o que? Acho que só um encravado a gente não. Até um encravado a gente resolve, né, meninas? Sim, vocês viram a postagem da Dayana sobre os dedos dos pés? Não sei se vocês Pois é. Eu vi, é bem interessante. Super interessante. Olha, que legal. Né, que a sua percepção e o seu trauma pode mudar o formato do seu dedo. E isso também, mais uma vez, entra na percepção. Oi, Dai, querida. Bem-vinda. Bom dia, Dai. Atrasou. E eu até comentei lá, porque eu costumo falar, e agora eu vou parar de falar isso, ó, o autoconhecimento, que eu tenho mais calo do que dedo. Eu falo que tem alguns dedos nos meus calos. Olá. Então, gente, aí eu vi a publicação e me fez refletir e fez muito sentido para mim. Falei, bora ressignificar em algumas coisas, né? Esses dias eu vi também lá no grupo uma pessoa do MPC que alguém estava com um cisto. Vocês viram a foto do antes e depois? Um cisto no Sebastião, bem altinho assim, tem a foto. Aí fez a sessão, daí não fez outro tratamento, tá? E dali 2 meses não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Ficou virgem, ressignificou e foi muito legal. Ah, a Vanessa chegou. Vou chamar aqui. Ó, a Rivana falou, sim, atendi um caso que a moça tinha um fungo no dedinho. Mudou a percepção. Olá, querida. Desculpa, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? A gente já começou aqui a xeretar alguns casos aqui. Ai, que bom. Ai, é que hoje foi super corrida, eu não consegui, meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Mas tudo bem, tô aqui. Estamos falando dos pés, Vanessa. Eita, nós, pé, gente, fala sério. Eu sei o que é dor no pé. Mais uma aí. Vocês viram a Desculpa, Paulo. Não, a Van trabalha bastante em pé, né, Van? Trabalho. E é bem complicado. Bem difícil. Eu não sei se vocês chegaram a ver, então, uma postagem
que é de um dedão do pé, que eu coloquei o antes e o depois do atendimento, uma postagem no meu perfil. E o depois do atendimento foram 5 dias depois do atendimento. Essa pessoa estava com essa micose que não dava jeito. Começou em dezembro, janeiro, e o atendimento foi em abril, ou seja, a pessoa estava 4 meses que não resolvia de jeito nenhum. E era embaixo dos dedos dos pés, né? Chegava a rachar e sangrar. E não tinha solução. Quer dizer, não tinha remédio que estivesse solucionando. E no trilho do conflito, nós entendemos que ela, um ano antes, exatamente um ano antes de começar esses sintomas, ela foi vítima de um assalto, onde o bandido não conseguiu levar o carro dela, porque não conseguiu baixar o freio de mão, e saiu correndo, foi e assaltou outro carro, levou outro carro. No dia seguinte, ela encontra um chinelo dentro do carro, né? Ali no chão, na frente, e ela pergunta para o namorado, você falou para ele, você deixou seu chinelo aqui. E ele falou, não, esse chinelo não é meu, é do assaltante. Um ano depois, ela de férias, estava num lugar chuvoso, ela nunca usava chinelo, mas naquela vez ela decidiu comprar e usar um chinelo. E aí, tudo começou. Então, encontramos aí, foi feito o trabalho, né, de ressignificação desse assalto, desse acontecimento, desse chinelo, que ela queria separar, e ela, em menos de 5 dias, já não tinha mais nada, absolutamente nada. Tem a foto no meu perfil, é uma postagem de um dedão do pé, que eu inclusive fiz carrossel, e tem uma outra foto, que é o comparativo de 2 dedos menores. Um está completamente rachado e o outro completamente cicatrizado, questão de 5 dias depois. Que legal. Incrível. Legal. Incrível. E aí a gente para e pensa, né? Qual médico, qual terapia iria perceber que tudo começou num chinelo de um ladrão dentro de um carro? Pois é. Ela poderia usar algumas pomadas, medicação e melhorar. No entanto, num outro momento que tivesse novamente esse trilho aí, esse contato, né? Porque o chinelo representou uma situação, né? Exatamente. Ela iria provavelmente desenvolver novamente aquela energia. Ia ficar Mas não nessa. teve pomada nem remédio que resolvesse nesses 4 meses. Nem Não assim tinha. Começou logo depois das férias e não resolveu mais. Né? Um ano depois do momento impactante para ela, né? Então, E tem muita coisa dermatológica que nós vemos isso acontecer, de medicação não fazer efeito. No entanto, também tem essa outra situação, que faz, melhora ali, depois de um tempo vem novamente. Porque a origem real, a causa ainda não foi tratada. eu de dermatológica eu tenho outro caso também. Nossa, gente, vocês não têm noção que está aparecendo de pele para mim. Olha só. E resultados incríveis, mas bora lá. Depois eu conto mais. Não vou ficar aqui tagarelando. Hoje eu tô tagarela. Pode falar. Ai, que delícia. Se alguém tiver algum caso, alguma situação, tá em dúvida aí, pode ir falando pra gente, lembrando sempre que cada caso é um caso, a gente tem que analisar a fundo, mas a gente vai dar algumas ideias aqui para vocês, tirando suas dúvidas, né? Pode ir conversando com a gente aí. Ô Van, antes de você chegar, eu tava falando com as meninas,
que cada vez, quanto mais eu atendo, mais eu trabalho nessa linha, eu vou descobrindo que essa percepção, essa compreensão... Na verdade, eu falei compreensão, quem falou percepção foi a Kátia. Acaba que tudo é quase a mesma coisa, né? Que é a Kátia ainda foi mais profunda. Ela ainda falou que a porta de entrada e de saída da doença é a percepção, né? Eu também tenho que, para mim, isso é 90%. Com a percepção veio a compreensão, veio o entendimento, e depois a gente está chegando no perdão, né? Eu falo que tudo acaba, parece que em perdão também. E é o que você pensa? Você tem uma outra percepção? O que você acha? Não, é isso mesmo, assim, a gente tem que ter, né, essa compreensão, essa percepção do que nos aflige, do que nos acomete, para que a gente possa ter esse auto-perdão, essa autocura, a gente ter o nosso entendimento, né? Se a gente não tiver na fase, que a gente passa por várias fases da vida, né? Não tiver naquela fase do conhecimento, do entendimento, a gente nunca vai saber nada da vida, porque a gente precisa dessas fases para a gente... Igual criança, né? Ela nasce, ela aprende a mamar, ela aprende a gatinhar, ela aprende a andar, e nós aprende a falar, e nós também vamos fazendo a mesma coisa na fase adulta, nós vamos aprendendo conforme vai passando. E quando não tem esse entendimento, a gente não tem a compreensão, né? E um linka com o outro, não tem jeito. Se você não compreende, você não entende. Se você não entende, você não compreende. Então é tudo mesmo que dizer tudo a mesma coisa ali, tudo ligado no outro. Verdade. E isso que vocês falaram é a mais pura verdade. Não tiro e nem coloco a mais, é isso. Ai, ai. E aí, então, enquanto o pessoal tá tímido ainda, não falou da análise de caso, depois dessa percepção, qual é a outra situação que vocês veem assim? Ó a Graziela complicando, pegando todo mundo de surpresa. O que vocês... Desculpa. Porque, desculpa, Grazi, eu não... Muitos casos que a gente analisa, né, a percepção é uns 90%. Depois tem outras questões, né? Eu já entendi, ok, já sei que é isso. Mas depois ela precisa de outras coisas, né? O que vocês acham que vem assim, nessa escadinha aí? Não, uma coisa que é muito importante é a tal que a gente sempre fala, a tal da mudança de ambiente, né? Que é onde eu digo que a porta de saída é a mudança de percepção. Quando você olha a situação de uma outra forma, consegue, vamos supor, num caso onde existe essa posição de ser maior que os pais, né? E nós sabemos claramente o quanto isso interfere na vida da pessoa, o quanto isso pode trazer escassez, desequilíbrio nas relações. Nós sabemos disso, né, enquanto terapeuta. Então, você conseguir perceber que você é pequena, isso é uma mudança de percepção, né, que eles são os grandes e que isso tem que ser respeitado, pode trazer consequências incríveis nessa aceitação desses pais também, né? O mudar a percepção, às vezes, é aceitar as coisas como são também, né? Sair também do campo da criança revoltada, da criança birrenta, né? E entrar para o campo de uma pessoa adulta que olha pai, olha mãe, entende esses seres como pessoas falíveis, como pessoas, como eu e vocês, não necessariamente um super-herói ou uma Mulher Maravilha, e nesse entendimento, aceitando, honrando, e
se a forma como eles fizeram lhe trouxe alguma dor, honre, aceite e peça a bênção para fazer diferente. Não faça diferente por revolta. Então, isso é uma mudança de ambiente também, né? Essa mudança de percepção. E a Van e a Paula? Verdade. Eu penso assim também que quando eu consigo identificar, como esses exemplos, o meu lugar, compreender o que é que está trazendo esse desequilíbrio para minha vida, né? Qual forma de me colocar é que está me prejudicando? Então, e aí eu consigo saber qual a mudança que eu tenho que fazer. E muitas vezes a mudança é algo só, vamos dizer, forma de ver, às vezes exige uma ação que vai envolver a parte externa, prática mesmo ali, algumas situações, algumas decisões, algumas mudanças mesmo de vida, de rotina, enfim. E quando eu consigo fazer essa mudança, aí eu também consigo ter uma outra percepção, a percepção, né, daquilo, da consequência daquela mudança. E aí sim, por exemplo, vamos dizer, eu não estou satisfeita com o meu trabalho. E fico reclamando, 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 reclamando. E aí eu identifico, ao invés de ficar reclamando, eu vou ser grata, né, por ter esse trabalho e vou tomar algumas ações para buscar algo que atenda melhor ao que eu quero. E quando eu pratico essa gratidão, tiro aquele emaranhado que estava ali em relação àquele trabalho, libero aquele caminho, faço as ações para conseguir uma outra oportunidade. Aí conquisto aquilo, vamos dizer, né? As coisas vão acontecer. E aí eu tenho uma outra percepção daquela outra realidade que eu criei para mim. E aí eu posso avaliar, né? Então antes eu reclamava tanto, mas eu aprendi, não é que nós temos que nos conformar com tudo que nós temos e pronto, acabou, e ficar quieto e não fazer nada. E também não adianta ficar só reclamando. É como nós encaramos isso. Eu posso não estar satisfeita e mesmo assim ser grata e buscar algo melhor. E aí eu vou ter a outra percepção. Ai, que bom, agora sim, eu estou, né, em uma posição que eu realmente gostaria de estar. E aí vão vir novos desafios, que é assim. Nós dificilmente chegamos e dizemos, tá tudo ótimo, maravilhoso assim, tá aqui, quero ficar assim com você. Né? Coisas vão acontecendo e nós vamos querendo evoluir, fazer coisas novas, enfim. É um ciclo. É um ciclo. É isso. É isso. Verdade. Eu, assim, ouvindo vocês falar, né, que nem a Kátia falou dos pais, tudo, né? A gente precisa ter essa autoavaliação, né? Como vemos os nossos pais, né? Como percebemos os nossos pais, o que de fato, né, representa os pais, né? Às vezes nós temos uma visão muito distorcida de pai e mãe. Eles são pais. Nós somos filhos. Nós não temos que julgar e nem ser julgado, né? E nós temos que olhar para dentro de nós e perdoar mesmo, né? Ter a reflexão do perdão, do que nós achamos que aquilo que eles fizeram foi errado, foi mal visto, né, aos nossos olhos. Foi nos prejudicando, né, ao longo da vida. É difícil a gente falar sobre isso, porque existe muitas mágoas, muitas frustrações, muitas desilusões, pessoas realmente
feridas e machucadas, né? Mas temos que ter um outro olhar, porque nós queremos somente o amor e o carinho dos pais. Nós não queremos ser julgados por eles. Mas muitas vezes eles também não soube receber o carinho também. Não soube ter esse entendimento. Então é difícil. Então por isso que a gente tem que buscar dentro da gente tudo e qualquer mágoa e liberar isso, né? Tentar liberar, para não carregar ao longo da nossa vida. Hoje eu digo, é mais fácil você conseguir fazer isso do que antigamente, né? Hoje tem YouTube, tem Instagram, tem uma série de lugares que você tem várias informações sobre isso, né? Que as pessoas passam pra gente não carregar essas mágoas. É difícil? É. Mas temos que olhar com compreensão, porque eles são os nossos pais. Isso passa pela Então, aceitação, né, Vanessa? É aceitar. sim, Aceitar. é aceitar. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E eles são assim. Sim. Uhum. Exatamente. E é uma coisa que a gente não vai poder mudar. Como a gente não muda ninguém, né? Nós não mudamos ninguém. Nós mudamos a nós mesmos. Nós temos a percepção daquele momento, daquela situação, e nós temos que tentar mudar aquilo dentro de nós. Exato. Não que o outro vá mudar. Porque o outro não vai mudar. Só se ele quiser. E se para ele aquela ação, aquela fala, aquela atitude faz mal para ele, ele vai tentar mudar. Mas se não faz mal, tanto faz. É. Ele não quer saber se vai ferir o outro ou não, né? Então, é olhar mesmo e aceitar. Mas com outro olhar, não com um olhar de ódio, de raiva, aquela fúria. Não. Um olhar mais carinhoso, mais atento, mais perceptivo. Vamos sair de cena, vamos pensar, vamos deixar as coisas como está e depois a gente resolve. É bem assim, né? Ô Van, é isso que eu acho interessante, né? Porque não é um passo de mágica. É um exercício. É calar, é aceitar, é sair de cena, que nem você falou, né? É um exercício. Eu instruo bastante vocês também, algumas pessoas a fazerem isso, porque é difícil no começo. Ainda mais se você está acostumado a retrucar. Pai e mãe é uma questão assim que muitos filhos retrucam, né? Ah, você pensa, o que você imagina tá errado, o que você pensa... Ah, isso é da sua época, agora mudou as coisas, né? Adora debater, adora entrar... Não, eu tô com a razão, você está sem razão. A Kátia está querendo falar. Quando ela faz assim, a Kátia... Já tô sabendo, Kátia. Já tô entendendo, já. É impressionante, né? Então, assim, esse exercício que a pessoa vai para casa e começa a fazer, vem com a percepção, vem com o entendimento, vem com a compreensão. E lá na frente, eu creio que chega no perdão, né? Sim. Pode falar, Kátia. Pode falar? Estou aqui me coçando. Uma coisa que ajuda muito, que eu percebo nos atendimentos, onde é necessário trabalhar essa aceitação de pai e mãe, principalmente mãe, né? A gente percebe que a grande maioria dos atendimentos, pelo menos os que eu tenho feito, são muito mais relacionados à mãe do que ao pai. Mas uma coisa que funciona muito nesse olhar é a carta de empatia. E não apenas a carta. Eu também trago o olhar dessa pessoa que estava passando por aquela situação, de repente uma tentativa de aborto, enfim. Teve um caso que foi bem interessante, de ansiedade, que essa pessoa, ela tinha raiva da mãe, porque
o padrasto dela, ela teve alguns episódios de abuso, não chegou a vias de fato, mas foram abusos. Eu acho que não foram muitos, eu não estou lembrada exatamente, né? Porque a gente tem essa característica de esquecer dos atendimentos, né? Deixar com o outro que é do outro. Mas, enfim, o que eu estou querendo trazer é que ela conseguiu falar para a mãe conversou com o marido, eles já estavam juntos há anos e, inclusive, tinham filhos juntos, né? Era o segundo casamento da mãe. E a mãe colocou os dois, um frente ao outro, e esse homem pediu perdão para essa menina. Pediu perdão chorando, enfim. Só que, ainda assim, ela guardou essa mágoa da mãe. Como que ela não botou ele para fora? Como que ela continuou com esse homem que tentou, né, que abusou de mim de alguma maneira? E aí, durante o atendimento, eu falei para ela assim: você imagina a força que essa mulher teve que trazer de dentro dela para olhar para o marido dela e falar sobre isso, e a dor que ela sentiu quando ele confirmou que ele tinha feito o que fez? Você consegue imaginar o que é uma mulher com 3 filhos, sendo que o marido é um homem que ela ama, e está aqui na frente dele, ouvindo dele que realmente ele abusou da filha mais velha dela. O homem que ela deita todo dia ao lado e acorda todo dia ao lado, o homem que ela sempre confiou. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? E o quanto seria difícil para ela mandar ele embora, por tanto amor que ela também tinha por ele. E ainda assim, ela fez com que ele pedisse perdão a você. Quando a grande maioria chamaria a filha de mentirosa, como a gente vê em muitos casos. Eu acho que, na verdade, de todos os casos que eu atendi, esse foi o único caso em que houve esse enfrentamento da situação. A grande maioria, o que eu escuto das pessoas é: a minha mãe nem deu bola. Teve um caso, inclusive, que a mãe sabia que o tio abusava da menina, ela tomou consciência dos abusos e ainda assim continuou mandando a filha para casa do tio. Aí é complicado. Então, quando eu trouxe a consciência desse olhar dessa mulher, eu ouvi ela falar: nossa, pela primeira vez eu tenho vontade real de abraçar a minha mãe. Eu nunca tinha visto por essa ótica. Eu nunca tinha conseguido perceber a dor dela. Então, isso trouxe o trabalho dela de autocura. Ela conseguiu se preencher de mãe novamente, porque ela aceitou essa mãe, ela entendeu, ela viu as dores da mãe e disse sim para essa mãe. E aquela ansiedade foi embora, porque ela se preencheu. Então, a percepção dessa mãe que fez ela adoecer, quando mudada, trouxe para ela o caminho de cura.
É por isso que nós temos que entender mesmo, né? Qual é o olhar que nós temos diante de nossos pais, né? Como vemos os nossos pais? Isso nos diz muito quando estamos num atendimento, né? Exatamente. Como olhamos os pais, porque vai trazer à tona tudo aquilo que foi vivenciado, vai trazer à tona tudo aquilo que de mais íntimo da pessoa. Uhum. E o maior medo das pessoas é olhar para o seu íntimo, para o seu eu, né? Por isso que eu acho que Para... muita gente não está pronta para o MPC, sabe, Ivan? Eu já peguei Uhum. pessoas que não estavam prontas. Sim, a gente percebe, né? A gente percebe que não está pronto. É um descascar cebola, né, Paula? E por isso que nós falamos tanto do autoconhecimento, porque eu penso que conforme eu consigo olhar para as minhas dificuldades, para as minhas fragilidades e também, claro, o autoconhecimento para reconhecermos nossas habilidades, nossas forças, não só as fragilidades. É para nos autoconhecermos no total. Mas quando nós, principalmente, olhamos para as nossas fragilidades, nós conseguimos olhar para o outro com um olhar mais amoroso, menos julgador. E para os pais, principalmente. Por quê? Porque assim como eu, meu pai e minha mãe também têm as fragilidades deles. Tiveram também as dores deles. Tiveram por que agir como agiram, de acordo com as experiências e percepções deles. E sempre essa questão aí de pai e mãe é muito o julgamento. Por que que nós temos tanto esse julgamento? Ah, eles me deram a vida, então eles tinham que ser perfeitos. Então, porque as pessoas se tornam pais, mães, tem que ser perfeitos. E não existe ninguém perfeito aqui. E por que nós temos essa expectativa, essa cobrança tão grande? Se eu não sou perfeito, por que que meus pais têm que ser perfeitos? Quando, na verdade, eu deveria ter gratidão só pelo fato da vida que eles me deram. E aí vem aquela coisa, mas eu não pedi para nascer, eles que quiseram. Nossa! Paula. Então, eu penso muito, quando eu começo, às vezes eu critico, gente, eu moro com os meus pais, então eu às vezes falo, mãe, mas meu Deus, é muito brava e tal. E depois eu falo, olha eu julgando de novo. Não é fácil, mas tem que tentar. Ô, Paula, sabe nisso que você está falando, eu pego muito caso de repetição, né? Não sei se vocês pegam bastante. A mãe que está reclamando da avó, que aí faz a mesma coisa que a filha, que faz a mesma coisa com o filho, mas não consegue visualizar, está reclamando do de trás, mas fez a mesma coisa para frente. É tão interessante isso, né? E parece que a pessoa tem um bloqueio, Nossa, eu acho que esse é o que eu mais pego, é isso. A pessoa começa a falar, eu não tenho como não dar risada, né? Eu acabo dando um sorriso, assim, porque encaixa. Falei, olha, ela tá falando da mãe dela e ela fez a mesma coisa. Ah, tá falando do pai e fez a mesma coisa. E tá reclamando da filha. Nem vou falar nada, que minha mãe tá na live. A minha mãe tá... Nem vou falar nada, que minha mãe tá na live. Ô, Grazi, mas eu vou falar. Eu falei que a minha mãe é brava, mas eu comecei a perceber as pessoas estão falando que eu sou brava. Olá. E aí, sabe que ontem eu tava bem refletindo sobre isso e eu percebi que é verdade, que eu faço igualzinho a ela muitas vezes. Isso me deixou meio assim ontem, tá? Mas eu olhei para isso e disse, eu vou fazer diferente. Eu escolho fazer diferente. Quem tá constelando aí junto? Quem tá constelando junto? Agora todo mundo constelou. Ó, fez assim, tá, caiu as fichas, fez o UOL, todo mundo fez o UOL aí.
Paula, você pode até escolher fazer diferente, mas você não pode esquecer de primeiro ter a aceitação e pedir a bênção para isso. Pensa. Porque E eu apenas olhar para isso e fazer diferente é um julgamento. sim, e eu penso, eu já venho trabalhando de olhar para isso e compreender por que que ela é brava, né, aparentemente. E eu já consegui identificar várias coisas. E hoje, por exemplo, já há um tempinho, quando ela, né, mãe, está assistindo aí? Fica brava, principalmente com o meu pai. Eu já consigo olhar assim e achar aquilo fofo muitas vezes, sabe? Olha ela trazendo, né, algumas coisas que eu já identifiquei. E a dinâmica deles, é a dinâmica deles. E ele não tá se portando, ele tá olhando pela carinha de ué pra ela, assim. E por que que eu teria que me incomodar? Hoje eu consigo ver graça e falo, olha, eu falo, que mulher brava, né? Olha, essa mulher é brava. E ele faz assim, né? Porque meu pai quase não fala mais por conta do AVC, uma coisa ou outra. E, e ficou tão mais leve tem ficado. E aí eu achei muito engraçado quando eu identifiquei em mim e falei, se ela quer continuar nessa dinâmica, tá ótimo, gratidão por tudo. Se eu me incomodo com isso em mim, aí eu posso fazer diferente. Mas, como a Kátia falou, tendo a aceitação, a compreensão de que tá tudo bem ela ser do jeito que ela é. Tudo certo. Eu gosto daquele um pouco diferente, eu gosto dessa. Porque essa é a sua origem, né, Paula? Essa é a sua força, né? Então, assim, é o que eu tenho. Eu participei de uma dinâmica no final de semana, até que eu acho que é por isso que tá tudo aqui, né? Mexi com muita coisa, nem almoçar não almocei, pra vocês terem noção como é que foi forte. E aí teve uma dinâmica lá que eu estava coordenando esse grupo, num determinado momento. E aí a Graziella, com uma autoridade muito nua e crua, ó, vamos fazer assim, pá, pá, pá. E fizemos. Aí depois eu fui questionada, né? Mas peraí, você tá ali liderando o grupo, mas você não pediu a opinião de ninguém? Que líder é essa? Que chega e manda. Macho alfa total, né? Aí, aí eu, não, fiz isso mesmo, foi um erro. Porém, eu acredito que graças a isso também a gente conseguiu desenvolver bem. Porque o tempo era curto. O tempo era curto. Né? Então, para desenvolver o trabalho tinha que ser meio rápido. Então, assim, tem a parte boa? Tem. Tem a parte ruim? Tem. É claro que a gente tem que ir evoluindo, equilibrando, mas que olhar também que também tem a parte boa. Né? Olhar que essas mulheres aí não vão ser muito pisadas, não vão ser muito humilhadas, vão falar o que pensam. Tem que equilibrar? Sempre evoluir. Mas dentro do seu clã, né? Um pouco melhor, um pouco melhor. Não querer sair fora, porque é aquilo que a Katy falou. Quando você quer sair fora, você está negando, você está negligenciando, você está dizendo, não, isso não me pertence. Não, isso me pertence. Exatamente. É no sentido de, em algum momento, eu vou usar isso, sim. Isso é bom, é positivo. Isso é minha mas força. aqueles momentos que eu percebo que aquilo não é bom, não é positivo, que eu passo Por exemplo, no meu relacionamento, meu parceiro ele é diferente do meu pai, a forma de ver isso. Então, para esse relacionamento, eu preciso ter mais equilíbrio nesse ponto, né? Então, em alguns momentos, eu preciso me impor e isso é muito positivo. Isso. Né? Aí sim, mas eu digo fazer diferente porque eu não preciso ser o tempo todo vamos dizer, o 8 nem o 80, né? O radical. Sim. Então, é muito legal olhar para isso. E o quanto essas mulheres precisaram ser bravas para enfrentar as coisas, né?
É reconhecer também essas outras gerações, a força das mulheres, dessas gerações anteriores, que a gente vê muito nas constelações. E tem uma coisa que eu reflito muito, porque nós falamos de perdão. Mas, nas práticas de constelação, eu já percebi que eles não se fala que os filhos não têm que perdoar os pais. Eu ia falar isso. Né? Não tem que perdoar. Porque quando eu perdoo, é porque eu já tô me achando um pouco superior que o outro. Tô Exatamente. E por julgando. isso que é aceitar, não perdoar. Por isso que é a aceitação. Em constelação não fala sobre perdão, né? Fala sobre aceitação e sobre ser como é também. Ó, a minha mãe falou que copiou do pai dela, a Bradesa. E alguém... A Daniela escreveu, vocês conseguem ler? Não estou conseguindo. Minha mãe é super rígida, brava, e eu era do mesmo jeito. Me olhei no espelho e disse: opa, não é essa a vida que eu quero para mim. Hoje estou super agradecida pela minha atitude. É muito legal isso, Daniela, sabe? Você ter essa consciência. Mas aí, quando a gente fala a respeito das constelações, né, que a gente usa no método Procure Cicatrizes, a gente usa algumas ferramentas também da constelação familiar. Isso que eu estou falando aqui, né, que a gente está falando, que as meninas levantaram muito bem, que a gente não tem que perdoar pai e mãe, e sim aceitar, é porque, na verdade, existe uma hierarquia, você é a pequena, eles são os grandes, e eu vou dar um exemplo. Um pai que é alcoólatra. Tem aquele filho que ele não vai beber por raiva do alcoolismo do pai. E isso é negar ao pai. Isso também é julgar o pai. Por mais que o não beber seja saudável para ele, ele está dando as costas para esse pai no sentido de renegá-lo. Não quero ser igual a ele. Agora, se você olha para esse pai, vê as dores dele, porque todo vício tem um fundo de grande carência, de grande dor. Você olha para esse pai, percebe as dores desse pai, aceita esse pai, diz sim, eu aceito você exatamente como você é. E pede licença, pede a bênção para fazer diferente, porque você viu que esse alcoolismo trouxe dores e você não gostaria de causar essas dores para outros. Não, não é que você deixou de beber por raiva do pai ou por não querer ser igual, mas porque você aprendeu com esse pai que isso prejudicou a família, que isso trouxe dores. E honra esse pai, honra a vida que você recebeu desse pai, fazendo diferente, pedindo licença. Pai, eu vejo a tua dor, eu vejo você, eu peço a sua bênção para que eu faça diferente. Isso é bem diferente dessa revolta, porque aí não existe o julgamento, existe a consciência. E aí a energia do clã vai fluir, porque não existe negação, não existe revolta e não existe julgamento. Que bom que você, Daniela, tomou consciência disso que a sua mãe faz, mas aonde estavam as necessidades desse clã para que ela fosse rígida e brava dessa maneira? Aonde estavam as necessidades de sobrevivência dela? Ou às vezes até de
me fugiu a palavra, de defesa, né, da vida, né? Ninguém é bravo porque quer, ninguém é feliz por ser bravo. Sempre tem uma dor lá no fundo. A necessidade de se armar, talvez, como você falou, defesa, né? Para se defender. Exatamente. E aí, se você quer saber se deu certo, se você fez certinho, se você está caminhando na direção correta, principalmente com mãe, né? É só olhar para o financeiro. Se você vê que o seu financeiro está indo bem, é que você está no caminho certo. Aí pega, hein? Mas como tem gente que está reclamando financeiro, eu tenho duas questões que o pessoal fala muito para mim. Pergunta financeiro e relacionamento de casal. Meu Deus. É um falando do outro, é reclamando, desabafando. É sempre o outro problema. E o dinheiro? Dinheiro, nossa. Dinheiro, eu acho que é uma das questões que todo mundo sempre quer saber. Por que que muitas vezes até ganho e perco, ou muitas vezes nem ganho, né? Onde foi que eu errei, ou onde estou errando? Aí já realmente pensa no financeiro, e não é o financeiro em si. É um pouquinho mais profundo ali. Não é o dinheiro que faz mover a sua vida, né? É como você olha para esse dinheiro. Aí a gente vai, como você olha para a sua mãe. Como você vê a sua mãe em relação ao dinheiro. Outro dia eu estava conversando com uma moça e eu estava conversando com ela justamente sobre mãe e tal. E ela falou, nossa, eu trabalho muito, trabalho em dois para poder suprir o dinheiro, porque eu passei muita necessidade, hoje eu posso ir no mercado, ir lá e falar, pega o que vocês quiserem. Aí eu fiquei olhando, né? Fiquei só ouvindo ela falar. Falei, tá, e sua mãe, ela também sempre trabalhou muito, sempre precisou trabalhar em dois e tal, assim, alguma coisa? Não, mas minha mãe, aí começou. Eu falei, tudo bem. Talvez esteja aí a razão pelo qual você está trabalhando em dois. Como assim? Só tenho isso para te dizer. Aí ela ficou pensando e vinha atrás de mim. O que você quis dizer? Eu falei, olha para sua mãe, meu amor. Olha para sua mãe. Você vai entender. Agora ela quer marcar uma consulta, né, meu bem? Olha o marketing da Vanessa. Olha, interessante essa estratégia de marketing aí. Ela tá com uma caixinha de pulga, daí ela vai lá e bota atrás da orelha nas pessoas, né? Lógico. Muito bom. Não, mas porque se a pessoa vem e fala pra você, você já detalha tudo, bem, você já fez o atendimento ali, e aí? A pessoa não, você não se valoriza e a pessoa não valoriza o seu trabalho. Né? Não é questão de valor de dinheiro. Nós estudamos, nós ainda continuamos estudando para poder mostrar para as pessoas que elas podem fazer diferente para elas, não para os outros. Que elas podem se moldar, se mudar, se entender, se conhecer. Né? Porque infelizmente, a nossa sociedade faz com que a gente olhe muito para o outro. Ai, o que o outro vai falar? Ai, o que o outro vai dizer? Ai, será que o outro vai gostar? E você? Você não gosta? Você não pensa? Você não fala? Você não come, não faz as contas. Você não tem emoções? Exatamente. Então, e assim, eu tenho que pagar aquela conta porque senão o outro vai achar ruim.
Nossa, eu tenho que pagar a conta porque senão eles vão me cobrar. Ah, vão cobrar. E hoje eu falei pra menina, eu falei assim, ó, eu devo, não nego, pago quando puder, ainda não tô podendo. Ela deu risada. E é isso, sabe? E a gente tem que partir desse princípio, né? Que nós temos que dar valor àquilo que nós somos, àquilo que nós fazemos, não para que o outro entenda que nós estudamos para isso, para ajudar a eles. Não prejudicar e nem querer o dinheiro, não é isso. Nosso maior bem é ver a pessoa bem. Acho que isso não tem preço, gente. É verdade. Eu peguei um caso bem interessante outro dia, falando a respeito de mãe e dinheiro, né? Esse era caso transgeracional, que as mulheres da família ou tinham amor ou tinham dinheiro. Olha pra você ver. É isso. E E as pessoas acabam ficando sem saber, né? Como fazer direito. Bem, eu vou olhar para o meu amor ou eu vou olhar para o dinheiro? Eu vou querer o dinheiro ou eu vou querer o amor? e foi bem interessante, porque na verdade a origem vinha de uma, acho que tataravó, eu já não lembro mais também, mas era bisavó, tataravó, que era sinhazinha e com um pai muito rico, tinha escravos, tinha posses, tinha muita coisa, e ela fugiu com um homem pobre. Então ela abriu mão de todo o dinheiro para ficar com ele. E sofreu muito por isso também. Porque ele morreu, ela ainda tinha filho pequeno, e teve que trabalhar, e ela foi renegada pelo pai. E aí a neta dela, ou a filha, com 4 anos já estava trabalhando na roça, e depois que cresceu, teve que parar de trabalhar para poder casar. Se ela trabalhasse e tivesse o dinheiro dela, ela não seria aceita como esposa pela família. Olha que interessante isso, gente. Como repete? Né? E aí isso vai se repetindo, e se repetindo, se repetindo. E quando a gente consegue trazer esse olhar, a gente cura para frente também. E acaba curando todos os que vieram. Então, tinha muitos excluídos, tinha uma longa história, foi um atendimento muito bonito. Mas, às vezes, a gente acha que está na mãe, na forma como eu vejo a mãe, e muitas vezes está muito além disso, né? Muito antes disso, na verdade. Bem, nós trazemos 4 gerações, né? Pelo menos, né? Pelo menos. É o que diz os livros. Por enquanto. Pois é. Eu fiz uma análise usando a mesa. Eles chamam de Gizan. O meu Gizan está na 7ª geração. O que é Gizan? Gizan é a pessoa que eu me correspondo, ou que eu nasci no mesmo dia que ela, ou tenho um nome igual, alguma situação da minha vida que gera essa rinite, que gera essa situação, né? Vem dessas mulheres de muita submissão, de algo que não está acontecendo, né? Quando a pessoa que me atendeu, esqueci o nome agora dela. Esqueci, mas depois eu vou colocar o nome dela aqui, porque eu gosto de... ela pediu para visualizar um objeto, né? Aí veio um barquinho. Quando eu joguei o barquinho para cima, é interessante que o barquinho, quando eu fiz
como é que fala? Quando volta a regressão, eu consigo, até a imagem não sai da minha cabeça, é muito bonita até. Eu consigo visualizar assim todos os meus antepassados descalços, né? E caiu mais nos pés das mulheres, um monte de pé de mulher assim, ó. Eu consigo não rostos, mas pés de mulheres que tiveram que fazer migrações ou imigrações, né? Tiveram que mudar, forçadas, arrancadas, tiradas, né? E eu consegui chegar até a 7ª geração. Então, tem muita coisa que a gente desconhece ainda, né? E tem muita possibilidade ainda. Outra coisa, meninas, muito legal, né? Muito bonito fazer quando faz essa regressão, é muito gostoso, né? A Rivana deu uma dica de filme aí, 3 corpos e uma dança, é isso mesmo, Rivana? Vamos assistir esse filme que eu não assisti ainda. Achei legal. Tá na minha lista. Outra coisa que eu pego também é o auto-perdão também. Como é difícil a pessoa se perdoar. No caso de abusos, no caso... porque eu fui tonta, porque eu deixei a pessoa fazer isso comigo, porque eu aguentei tanto tempo, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa também desse auto-perdão. Como é difícil, né? Era o entendimento que tinha, era a cabeça que tinha, era do jeito que conseguiu fazer, mas hoje a pessoa olha para trás e fala, eu não me perdoo por causa disso. Também, né? Esse Eu estou no meu auto-perdão processo ainda, vou eu ficar bem quietinha aqui, que eu ainda estou aí no meu olhar do que foi e de aceitar. É muito A doido. Kátia me entendeu, né, Kátia? Entrou esse assunto aí no meu atendimento. Porque, né, nós temos essa cobrança muitas vezes tão forte conosco. Temos que ser perfeitos. E às vezes tem as situações da pessoa que vê só nos outros os defeitos dos outros e não vê os seus, mas tem o contrário. Quando a pessoa aceita tudo dos outros, mas não consegue relevar as suas dificuldades, as suas falhas. E aí a pessoa está sempre se culpando, carregando esse peso, carregando tanta pedrinha, né? Que eu falo no bolso. E chega uma hora que fica muito pesado. E vai desequilibrar em algum aspecto da vida, não tem jeito. Ou é o físico que vai começar a apresentar muitos sintomas, ou é nos relacionamentos, ou é no financeiro. Porque não tá legal ali. Tá sendo um peso muito grande. A culpa é um peso muito, muito grande. Acho que é os maiores pesos que nós carregamos é a culpa. E é uma grande autodesvalorização, né? E aí a gente vê muito os sintomas nos ossos, nos músculos, né? Tem muito disso também. Né? Sim. E essa... Eu assisti um... Oi. Desculpa, Kátia, pode falar. Não, eu só queria concluir que, da mesma maneira que essa aceitação de pai e mãe é importante, essa aceitação de que o que se é apenas é, também, né? O que eu sou, tudo bem que quando a gente vê coisas que a gente precisa mudar, tem esses desafios, a gente vai trabalhar para isso. Mas também tem que ter esse olhar de que tudo é um processo, né? Fala, Van. Desculpa, Kátia. Eu assisti um documentário, eu não vou lembrar o nome porque foi ano passado, acho, ano retrasado que eu assisti. E eu não sei se é esse que a Rivana falou, mas envolve a dança também, pode ser, eu não me recordo. E foi tão interessante esse documentário que são de várias mulheres. Várias mulheres. E olha só, gente, a maioria delas tinha sofrido abuso. Ou abuso sexual, né? Ou abuso físico mesmo. Né? E
eu me recordo muito de uma moça que ela era atleta e ela tinha sofrido o abuso do treinador. E aí, nesse documentário, ela não conseguia dançar, ela não conseguia se expressar, ela não conseguia mais, porque era uma coisa que doía muito para ela. Só que todas se ajudavam dentro da dança. Tinha umas que se liberavam muito, tinha outras que não conseguiam. E nesse documentário ela acaba narrando mesmo, né? Depois o que aconteceu com ela, tanto que teve até processo e tudo. Acho que foi lá nos Estados Unidos, se não me engano. E a mãe dela, normalmente, estava no consultório com ela. Só que a mãe sempre para trás, o médico, o treinador na frente, tampando o que ele fazia, né? Ia fazer a massagem, ia fazer alguns movimentos e aproveitava nessas situações. Então, assim, agora você imagina, dentro desse documentário são, acho que umas 15 mulheres ou mais, que falam sobre vários assuntos. E é na conversa e na dança que elas vão se curando, se autocurando, né? E falando mesmo, que muitas nunca tinha falado para ninguém. Você imagina. Nunca tinha falado para ninguém, então você imagina, né? Olha quantos anos, quanto tempo elas ficaram ali sem falar com alguém. Quantas dores elas sentiram. Quantas dores. Eu já, Mas é muito bonito esse documentário. eu já atendi muitos casos que eu ouvi, que eu ouvi a seguinte frase: você é a única pessoa que sabe disso, ou você é a primeira pessoa que eu estou falando sobre isso. Ao mesmo tempo que me dói ouvir o que eu estou ouvindo, porque isso normalmente é uma dor e um trauma muito profundo, eu sei que é através disso que eu vou poder ajudar, através dessa informação. E eu me sinto honrada pela confiança, né? E por eu ser essa pessoa que fez com que aquele coração pudesse se abrir, né? Se abrir para uma nova etapa, se abrir para um novo olhar, se abrir para um novo caminho, onde aquela dor já vai começar a tomar um outro rumo na vida dessa pessoa. E é essa a função de nós terapeutas. Nem fale. Só o falar, né, Kátia? Só o falar já é 90% da cura, vai. Nesses casos, né? Eu já tive conversas com amigas que disseram que não estavam muito bem, eu não tinha marcado sessão, mas sabe quando as coisas caminham, né? Quando tem que ser. Um cliente desmarcou, vamos conversar rapidinho? Só dessa conversa, né, dessa atenção, sem julgamento, esse ouvido sem julgamento, da pessoa poder falar tranquilamente, sabendo que ali tem alguém ouvindo com amor, sem julgamento. Eu acho que o peso do julgamento é que dificulta muito. E já aconteceu várias vezes. E a pessoa, vamos conversar, vamos trocar umas ideias e rir, desabafar. A pessoa depois fala no outro dia, olha, só dessa conversa mudou tanto, consegui dormir bem, acordei bem, eu sou outra pessoa. Uma conversa leve, com alguns momentos mais
né, de ânimos, porque a pessoa está falando de coisas difíceis para ela. Mas como não tem o julgamento, fica muito mais fácil. Então, nós podemos colocar e aplicar isso no nosso dia a dia para conseguirmos ajudar. Não precisa ser só nós, terapeutas, todos vocês que estão assistindo, quem vai assistir depois. Aplicar isso no seu dia. Porque às vezes a pessoa vai falar com você uma coisa e você já logo. Mas também por que você fez isso? E a pessoa só está precisando de alguém para ouvir, para ela poder soltar, liberar aquilo, sem um julgamento. Você vai fazer um dia especial para as pessoas, você vai fazer a diferença no dia dessa pessoa. Simplesmente ouvindo sem julgar. É verdade. É verdade. O que nos condena é o nosso ego e o nosso julgamento. Porque a gente olha para a pessoa e já quer julgar. Nem sabe como é que é a pessoa, nunca nem viu e já julga. Olha o que aconteceu comigo esses dias, no trabalho. Eu fui fazer um atendimento, aí lá no trabalho, eu entrei no quarto, assim, né, do paciente, tudo, e olhei, sabe quando você não vai muito com a fachada da pessoa que tá ali e tal, mas enfim. Eu já, na minha cabeça, a gente começa a julgar, né, o comportamento, você nem conhece, eu não sei, não conheço a pessoa, tô vendo a primeira vez. E fui fazer meu atendimento normal, como eu sempre faço. E aquela pessoa que eu julguei, ela me falou tanta coisa linda, que eu falei, meu Deus, gratidão por me mostrar o que eu estava fazendo. Eu não conheço essa pessoa. E ela só me disse coisas lindas. Só me trouxe a palavra. E ainda agradeceu tudo que eu fiz. E o que eu fiz quando eu entrei? Julguei. Aí eu saí de lá assim, falando, Senhor, gratidão, gratidão mesmo. Por saber e mostrar que eu estava indo para um pensamento errado. Um pensamento que não é digno. Um pensamento que não é bom. Aí depois engraçado que ele ainda me trouxe uma mensagem da Bíblia, né? Uma passagem da Bíblia para mim. Super linda. E ainda falou para mim assim, quando você estiver nas suas orações, ore por mim. Gente, foi mais que um tapa na cara, foi dos dois lados, né? Não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Isso eu tô contando por quê? Para que todas as pessoas que estiverem aqui entender que nós, mesmo sendo terapeuta, também passamos por isso. Comum. Mas o importante é você ter um entendimento do que você estava fazendo. Com a graça, eu tive esse entendimento por já conhecer o eu. Por já me conhecer. Eu sabia que já estava fazendo errado. E aí só veio a confirmação daquilo que eu sabia que já estava sendo errado, que era o meu julgamento. Então, assim, já fez? Perdão, Senhor. Errei. Porque é automático. O que vai e volta, gente. Seja bom ou ruim. Muitas vezes o que você fez de ruim vai vir uma coisa tão boa para você que você vai pensar naquilo de ruim que você fez e vai pedir perdão. Vai se auto-perdoar e perdoar mesmo que você Constrange, fez. né? Nossa, constrange, né? totalmente. Foi o que aconteceu com você. Te constrangeu total que Exatamente. você
É. E no mesmo momento, na hora que a pessoa começou a falar comigo, eu já comecei a mudar, entendeu? Já comecei a pedir perdão ali naquele momento mesmo. Constrante. Porque se eu esperasse sair dali, não, foi ali no momento mesmo. Né? E como, lógico, a gente tem. Por isso que é bom ter esse conhecimento, né? Todo mundo precisa ter esse conhecimento. A Kátia. Pode A falar. Kátia. Eu e meu dedinho no queixo. Fala, Kátia, depois eu falo. Ó, antes da Kátia falar, atenção que a Kátia vai falar, mandem coraçõezinhos aí do lado, apertem o aviãozinho, depois comentem na live, curtam a live, mandem para os amigos. Aí eu falo sempre assim, se você não gosta, manda para inimiga, enche a caixa dela. Mas envie esse vídeo, ó, quanto coraçãozinho aí, meninas. Obrigado pelos coraçõezinhos. Obrigada. Obrigado por todos vocês que estão sempre aqui. Deus abençoe vocês pelas mensagens de carinho. Às vezes eu atendo as pessoas aqui presencial, eles assistem as lives. Ai, como eu gosto de fulano, de ciclano, como vocês são legais na live. Estou sempre recebendo esses feedbacks, dá ânimo. Hoje vocês estão vendo que eu estou toda entupida aqui. Né? Confesso que eu até mandei mensagem para vocês para desmarcar a live. Mas aí eu vi que vocês não viram, eu apaguei. Falei, não, vou fazer. Então a gente às vezes está cansado, está desanimado, mas está aqui dando esse tanto de informação, né? Então aí como um pagamento, curtam, comentem, né? Chamem as amigas, chamem as inimigas, mas chamem, tá bom? Ó, a Dani aí. Obrigado, Dani. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão nessa live. Deus abençoe muito. E pode falar, Kátia. Ela falou tanto que eu já nem lembro mais. Não, tô brincando. Mas sabe, Ivan, essa percepção que você teve de você mesma é a mesma percepção que a gente tenta trazer para a pessoa num atendimento. Porque quando a gente está num atendimento onde existe essa raiva, né? No seu caso não chegou a ser uma raiva, foi só aquela primeira impressão, tudo bem. Mas normalmente quando esse impacto emocional vem pro corpo, né? Que é onde a gente atende, né? Esses conflitos biológicos. O nosso trabalho como guia é justamente mostrar esse olhar de aceitação e de perdão. Esse olhar da imperfeição do outro. Você entrou nessa sala, olhou para a pessoa e disse, não bateu. E aí, de repente, essa mesma pessoa te mostrou um outro ângulo da situação. Te mostrou que aquilo que você viu não era a verdade. Então, nos atendimentos, a gente tenta guiar a pessoa para olhar por outros ângulos que façam sentido para ela, onde ela possa mudar como se fosse essa primeira impressão, né? Mudar essa marca que ela ficou naquele conflito, naquele trauma que veio trazendo um sintoma físico. Eu estou quase já oferecendo atendimento para a Grazi com esse funga-funga dela aí. Bora fazer atendimento. Só se for depois da live, gata, que eu tô no pique da Globo. Bora lá. Ivan, tava ouvindo aqui você falar. Então, sabe o que eu falei da minha brabeza de ontem, que aconteceu uma situação? E é engraçado, porque a vida nos traz as pessoas que têm coisas para mostrar para nós. No caso da Van, foi a pessoa com todo amor e carinho mostrou a outra parte. Mas, às vezes, como eu, por exemplo, tive que ouvir uma patada mesmo para eu perceber que eu não agi corretamente.
com a minha brabeza. Então eu disse para a pessoa foi contar uma situação de um problema de saúde, e eu nem esperei a pessoa terminar. Eu falei assim, mas como que o médico falou isso? Por quê? Porque eu já passei por essa situação e nós achamos, então, que sempre igual. Eu já julguei, eu já soltei a minha brabeza aqui, a minha indignação com aquilo que o médico tinha falado. E a pessoa disse assim, calma teu coração, eu nem terminei de falar isso. E aí, na hora... E a pessoa tinha total razão. A pessoa não tinha terminado de contar. E eu já tava brava, soltando fogo. E isso foi muito bom, porque talvez se tivesse falado assim, eu não ia entender. Verdade. Então, e depois eu fiquei assim, nossa, olha que interessante. É uma coisa que... Aí eu comecei a pensar em outras situações que eu me prejudiquei por ser assim. Por não esperar, não ter calma. Já tá lá brava. Não era com a pessoa, era com a situação. Mas mesmo assim, eu poderia esperar a pessoa terminar de contar. E depois dar uma opinião calmamente. Olha, comigo aconteceu assim. Não é, talvez não seja esse o caminho. Enfim, precisava ser... Mas foi muito bom porque foi algo que eu olhei e disse, eu vou fazer diferente, eu vou prestar mais atenção nisso, ouvir melhor, porque na sessão, quando nós estamos atendendo alguém, é muito mais fácil. Nós estamos ali nessa posição, não é? Nós como terapeutas. Mas no nosso dia a dia ali, na correria, nas outras atividades, muitas vezes nós trazemos já aquilo que é automático. Porque para o atendimento nós nos preparamos para aquilo. E no dia a dia vem o automático, aquilo que você está acostumado a fazer, o padrão que você está repetindo. E aí que é o que a gente passa para os nossos clientes, que agora aprendi uma nova palavra, interagentes. Eu achei bem legal, né? Falar interagentes. Nós passamos esse exercício. Então, nós também fazemos esse exercício. Não é que está 100% ainda não, gente. Que a gente já faz tudo 100%. Não. Nós estamos nesse processo também. Mas a diferença é que nós temos um olhar atencioso para isso e já estamos nessa busca. Já estamos abertas para essas mudanças. E quando muitas vezes a pessoa chega para o atendimento, a pessoa às vezes nem imagina que ela vai ter que mudar alguma coisa. Ela pensa que a gente vai lá, vai fazer alguma coisa ali na sessão e já está tudo resolvido. Mas são essas pequenas coisas que nós mudamos e trazemos situações diferentes para a nossa vida. Talvez quando eu conseguir não agir impulsivamente assim nessa reação imediata, eu vou ter mais a atenção das pessoas para ouvir o que eu tenho para falar. Né? A Van, se ela não fizer esse julgamento logo de cara, ela pode ter uma conexão muito maior com as pessoas. E é para isso Sim. que serve esse nosso autoconhecimento. Olhar para as nossas dificuldades. É para isso, para nós melhorarmos com nós e com as outras pessoas. Total. Eu acho incrível no atendimento quando a pessoa fala, nossa, eu jamais ia imaginar que isso que eu passei poderia ter causado o que eu tenho agora. E ninguém tem uma análise aí para fazer? Ninguém quer escrever nada para a gente poder ajudar, orientar. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode escrever nos comentários, né, meninas? A gente vai orientando. A live já está acabando. Aproveite os minutinhos aí. Enquanto o pessoal escreve, eu vou falar mais um caso que também foi pele, né?
E é muito interessante, né, que a gente trabalha muito com a função também, né, do órgão, do tecido. E quando se trata de alergia, o local da alergia fala muito, né, sobre o que está acontecendo. E eu peguei um caso de alergia que era a parte de dentro do braço e a barriga. E o que é isso? Abraço. Quero ter, quero reter e não consigo. E foi muito interessante, foi num caso de um homem, foi muito interessante que era como se ele tivesse um ciclo de memorização celular mesmo no decorrer da vida dele, que de ciclos em ciclos haviam separações que ele não desejava. Inclusive, separou, teve que mudar de país, ficou longe do filho, e as separações que ele teve no decorrer da vida ele não desejava. Até que chegou uma última separação, que foi a gota d'água, e causou essa alergia em toda a região interna do braço e da barriga, né? E ele me falou, ele assim, eu jamais ia imaginar que esses acontecimentos da minha vida poderiam me causar esse tipo de sintoma. E é assim que funciona, né? Na verdade, os sintomas são consequências desses acontecimentos. Aqui tem um paciente com ansiedade generalizada. Extremamente ansiosa, já faz tratamento medicamentoso e dentro da terapia faz o possível para ajudá-la, mas ela não se entrega, é isso, né? Isso. Será que ela quer? O que será que ela vai perder se ela não estiver ansiosa? Ou ela vai deixar de ganhar alguma coisa? Quais são os ganhos secundários? Será que ela consegue se ver sem essa ansiedade? Como que essa ansiedade se manifesta? Sintoma, né? É o sintoma, porque pode ser muita coisa. A ansiedade ela pode sentir de várias formas. Exatamente. Como que é essa ansiedade dela? O que que ela interpreta como ansiedade? O que que ela relata como essa ansiedade? Chega a ter palpitação, ela de repente começa a ter aí uma crise de pânico. Como que funciona essa ansiedade dela? Dá suor, dá nervoso, né? E isso daí é bem importante, né? Se é o tempo todo, se tem momentos mais específicos. Se tem algum horário onde isso se manifesta. Mais um caso, ó. Estou com um caso de uma adolescente que vê um ser e manda ela se cortar. Ela está com depressão, diz que não tem mais fé, sente um vazio, os pais brigam muito, o pai usa droga e ela sente carência. Ela mesmo já descreveu aqui. Palpitação, pânico, tremor, medo, dormência e insônia. Uhum. Tremor, medo, dormência, insônia. Você buscou os medos dela, os medos de infância, os medos da gestação ou transgeracionais? Por que que ela tem que estar alerta à noite? Ó, eu fixei o comentário da Daniele aqui, que foi o primeiro. Vamos falar do Dere depois de colocar os outros? O que vocês acham? Que apareceu um monte. Sim. Sim. Então, a Daniele falou que a paciente dela, ansiedade generalizada, né? Aí a Paula falou que pode ser que ela tenha muitos ganhos e tá bom para ela ficar assim. Né? E o terapeuta também tem que entender um pouco que ele só vai até aqui. E o paciente tem que vir com 100% dele. A gente vai com os nossos 100
e a gente vai com 100, né? E talvez o tempo a pessoa comece a se entregar, né? Aí a gente vai olhar sempre a questão da constelação, né, meninas? Que não é constelação familiar, é outro tipo de constelação, então pega a lateralidade cerebral. A medicação aí, nesse caso, eu tenho pacientes que a medicação atrapalha muito, não dá para ressignificar, não dá para ir mais além, porque a medicação não dá. Não estamos falando para tirar a medicação, porque a gente não tem esse gabarito para isso. Então a gente vai fazendo os nossos 100% conforme dá. Querem falar mais alguma coisa sobre esse caso da Dani? Ela está Ela dizendo que falou o que ela irmão perdeu o irmão. afogado na adolescência. Então, esse daí já é um grande medo, Fala. mas ela viu esse afogamento, ela estava presente. Eu ainda não sei se seria isso, tá? Mas se ela estava presente, até pode ser. Ai, a Dayana, oi, querida, bem-vinda. E quando começou a ansiedade também, né? Precisa ver. Isso. Quando que ela começou a perceber esses sintomas aí da ansiedade. Para ver se tem a ver, fazer a datação. Depois sempre ver os dois lados, né? Eu gosto muito de falar que tem sempre dos dois lados. Não tem o que fazer. Rosimeire, vou fixar o comentário dela aqui. Estou com um caso de uma adolescente que vê um ser e manda ela se cortar. É constelação também e diz que não tem mais fé. Sente um vazio, os pais brigam muito, o pai usa drogas, sente carência. Quando se corta, a dor está maior do que a do corte, né? Muito mais. Muito mais. Então, assim, é muita paciência. Então, barulho aqui para mim, vocês estão ouvindo? Oi? Barulho de microfone. Não. Parou. Não. Não? A questão da droga também atrapalha na ressignificação, muito. Né? Então, assim, a gente só pode chegar até uma parte. Infelizmente, tem muita coisa que a gente não consegue. Mas eu acho que o acolhimento, né, meninas? O amor, a paciência, alguém que a escute, eu acho que tudo isso faz uma diferença, assim. Então, Esse caso também tem que ver assim, quando a mãe estava grávida, se já tinha esse problema aí, o que ela passou nessa gestação também. Pode ter acontecido muita coisa. Se o pai já era usuário de drogas. Porque na gestação pode ter isso, né, meninas? É verdade. Então, tem que buscar mesmo esses medos, tem que buscar o porquê que ela... O corte, normalmente, quando, né, as pessoas se cortam, é justamente para poder tirar aquele vazio, aquela dor que ela está sentindo. Então, elas precisam de uma outra dor para substituir aquela, que não substitui, a gente sabe que não substitui. Mas é preciso entender quando começou, né, tudo isso. Porque é da onde começa que a gente consegue ter ali a datação, consegue ter as informações corretas. Né? Quando a gente não tem muita informação sobre isso, fica difícil até falar, né? Ela falou que não conseguiu encontrar nada além da questão da convivência dos pais, pois é a queixa maior dela que fala que está cansada de brigas e também fala que não tem certeza se gosta de menino ou menina. Então, aí tem um outro caso. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Rosimeire, uma coisa muito importante. Você disse que ela é adolescente. Você tem que falar com os pais. Porque se ela não aguenta mais brigas, esse ambiente aí precisa ser mudado. Em criança e adolescente... Com criança e adolescente, ainda existe a interferência dos pais. Para a criança, pai e mãe são um ambiente muito forte. Para a adolescente, ela ainda está
nessa transição para ser adulta, mas pai e mãe também são o ambiente dela. E ela sente essa necessidade de mudar esse ambiente, ela não consegue. Então, ela tenta fazer algo Verdade. com ela. Alguém tá pedindo bênção pra tia aqui. Quem que é? Deus te abençoe, meu sobrinho. Ó, Daniela Santos. Quem vai dar bronca na Daniela? Vamos lá. Meninas, minha mãe é muitíssimo brava e é muito difícil dela dar um sorriso. Mas tem uma sinusite terrível a vida inteira. Como será que posso ajudá-la? E aí, quem vai dar bronca nela? A primeira coisa, Daniela, ela quer sair dessa situação? Vai ser a Kátia, ó. Isso é A um primeira incômodo para coisa ela, é isso. né? Ela quer sair, ela quer deixar de ser brava, É. ela quer resolver a sinusite, ela está buscando essa ajuda. Começa por aí. Olha lá, Sim. minha tia arrasa. E não tem problema a sua mãe não sorrir. Sorri você, se você tem vontade de sorrir. Sorri pra ela mesmo assim. Deixa eu ver. E a Tem um- sinusite a gente pode resolver sim com MPC. Eu tenho resultados incríveis também com rinite. E qualquer coisa chama a gente lá no privado, no direct, que a gente pode conversar sobre isso. Se a sua mãe quiser, é possível sim a gente olhar para isso com um método. Tá? É bem possível. Eu brinquei que a gente ia dar bronca, que é com amor, tá, Dani? É com muito amor. Mas, né, o que é da mamãe, deixa que ela resolve. Resolve o seu, você fica com o seu, a mamãe fica com o meu. Mas se ela quiser, é possível sim, tá? Pelo método é possível sim. Quem sabe até olhar um pouco para essa raiva. Da onde vem essa dor, né? Porque normalmente raiva e carência andam de mãos dadas. Normalmente a gente se revolta quando a gente não tem algo que precisou muito, né? Quando a gente tem uma grande carência. Então, da onde vem isso, né? E às vezes essa questão, ela deve sentir muito cheiro de perigo ou de coisa que não é agradável. Não sinto um cheiro de coisa boa, por que eu vou ficar sorrindo? É Já tem a verdade. questão da rinite, sinusite, e pode estar tudo. Essa percepção dela também não faz ela ter vontade de sorrir. Olá, tia. Ele falou que a irmã dele passou por no começo, uma depressão grande em alguns anos atrás, e foi mesmo. O problema dela, assim, falando, né, porque eu tive próximo, é com o pai. Então, essa depressão dela se deu por conta do pai. Hoje, graças a Deus, ela tá bem melhor, assim, não precisou chegar a tomar medicamento nem nada, mas a mãe dela esteve muito atenta. Tinha uma pessoa do lado dela que era super depressiva também. Então, isso acabou colaborando para que ela caísse um pouquinho mais, né? Mas hoje ela tem uma outra visão, tudo. Só que ainda precisa ser trabalhado algumas coisas, né? Mas graças a Deus ela está bem melhor, assim. Então, o quadro de depressão dela foi justamente por conta do pai, das condições que o pai dela tratava. E tanto que ela não é muito fã do pai dela ainda. Ó, Então é difícil. aquele caso que a gente estava vendo, ela falou que foi a mãe que veio procurar, mas que o ambiente, a questão com o pai, o ambiente não muda, né? É bem delicado, né? A gente costuma falar se o ambiente não muda, nada muda, mas tem a questão da percepção, do entendimento, da compreensão, o que esse pai passou, né? Porque ele é desse jeito, entender, né? Tem questões que não dá, né? A Dani agradeceu.
Uma coisa que a Dalila sempre falava, que às vezes sim, ela chamava pai e mãe na chincha. Não sei como é que fala aí, né? De chamar realmente e falar, olha, esse caso está muito sério, seu filho, sua filha está com, né, com sintomas graves, emocionais, e vocês são adultos e vocês querem resolver isso, né? Então vocês precisam parar de brigar. E realmente essa é uma atitude que às vezes nós precisamos tomar. Uhum. Hoje eu atendi uma amiga terapeuta com a cristaloterapia e a gente teve uma conversa antes e eu tive que ser firme e direta com ela. Porque ela sabe, ela tem todas as ferramentas. Né? Einstein já dizia, louco é aquele que quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Uhum. Uhum. Então, esse pai e essa mãe tem que olhar cada um para si e perceber o que a atitude deles está gerando na vida da filha adolescente. É porque a desproteção porque tá essa menina nítida, está né? chamando a atenção. Então tem que chamar os dois sim e falar seriamente com eles. Essa situação é delicada, mas eu acho que mais delicado é deixar isso continuar acontecendo com essa menina. Eu acho que o pai tem problema com droga, eu acho que é isso. Não lembro bem o caso agora, né? Então, às vezes, não dá para conversar com a mãe. Eu já atendi casos assim, que não dá para conversar com um, mas dá para conversar com o outro. O adulto tem que tomar uma atitude. Né? O adulto tem que se impor, né? E às vezes o filho espera uma imposição de alguém tem que salvar essa criança, alguém tem que salvar esse adolescente, alguém tem que se impor, né? Eu chamei a mãe e falei, ó, ela espera que você a ajude, ela espera que você se imponha, que você tome uma atitude, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. E a filha do meu lado, né? Eu peço a permissão, eu posso falar por você, porque às vezes a adolescente não está conseguindo se expressar, né? Eu posso Exatamente. falar isso. Aí ela fala, pode. Aí eu chamo a mãe e falo, ela está esperando de você uma atitude de proteção que você não está tendo. Né? Alguém tem que tomar uma atitude. Vai deixar isso acontecer até quando? Né? Então, até chegar nos fins de fato, né? Porque o corte é só o começo de... Né? Lembrando que enquanto a gente está fazendo essa live aqui de uma hora e pouco, 8 pessoas conseguiram se suicidar. Tá? Então, assim, é muito delicado, são situações que às vezes, eu não sei os psicólogos, mas na nossa parte a gente chincha mesmo, né? A gente chama na chincha e dá essa apertada aí, tá? Porque às vezes é isso que o adolescente quer gritar, botar pra fora e não tá conseguindo. É isso que você falou, Grazi, é bem importante, né? Essa confiança, né? Você não quebrar a confiança com ele. Isso. Ele tem que autorizar que essa conversa seja feita com os pais. Sim. Né? Eu gosto. Quando é criança, não tem o que fazer. Né? Quando é criança, na verdade, as crianças que eu atendo pai e mãe mesmo. É raro ter alguma conversa com a criança sozinha, dependendo da idade. Mas adolescente, eu posso, quer que eu fale? Quero. Você quer falar e eu fico intermediando? Sabe? Também teve. Você fala e eu tô junto? Ah, quero. Pode ser assim também. Então, dá super certo. Né? Se sente mais seguro a gente estando ali perto e falando também, é super legal também. Eu já atendi caso de adolescente que o pai nem tinha acesso. A mãe não aceitava que ela teria que fazer alguma mudança. Então, nesse caso, eu sugeri uma técnica de reiki, né? O reiki, a aplicação de reiki, para fortalecer a adolescente enquanto ela precisa conviver ali. Conversei bastante, ela melhorou muito a percepção dela.
uma aplicação do MPC e depois eu sugeri o reiki para que ela pudesse estar mais equilibrada para conviver ali enquanto ela precisa estar ali para ela equilibrar, né, o organismo no geral e ter mais energia vital para enfrentar aquele ambiente e tomar as decisões dela no momento certo. Então, nesse caso, quando realmente não há compreensão, a ajuda dos pais, eu sugiro uma técnica aí que vai dar, de certa forma, um equilíbrio, uma fortalecida na energia vital dessa pessoa. Na questão de se cortar, para não continuar tendo essas crises, porque isso já é algo bem grave, pode trazer consequências mais graves. Então, eu sugeriria uma outra técnica que fosse um tratamento, continuasse, que fosse sempre fazendo. Uhum. Porque não, é algo que ela está todos os dias ali tendo contato, convivendo com aquele problema. Então, ela vai precisar de uma ajuda sempre para conseguir viver naquele lugar, naquele ambiente. Enquanto isso, ela vai formando também, né? Vai fazendo o autoconhecimento dela, se fortalecendo, para o momento certo ela tomar as decisões, quando ela puder. Ela fazer a mudança de ambiente. Isso aí. E aí, meninas, finalizamos? Tem mais algum caso? Deixa eu só fazer um comentário só rapidinho. A Feda Luz, ela falou que ela faz atendimento, tem bastante resultado, ela precisa da aceitação, porque ela não consegue cobrar, né? Ela não está conseguindo cobrar os atendimentos que ela faz, porém ela tem bastante resultado. No que ela tem que olhar? Para que ou para quem ela tem que olhar? Que ela não está conseguindo cobrar. Terapeuta. Quem quer falar? Por que eu não mereço? Fala aí. Eu confesso que eu vim de uma família, ó, pra você ver, depois analisando tudo, que eu tinha esse problema de cobrar, tá? Vocês sabem disso. E eu venho dessa família que a minha avó era como se fosse a médica do vilarejo. Então a minha avó, todo mundo gritava, chamava Mamãe Zélia. A Mamãe Zélia, injeção, ia ensinar a nadar. E era tudo, a minha avó juntava as coisinhas, comidinha de um vizinho, levava todo mundo pro rio, ensinava a nadar, dava injeção, curativo. Eu lembro, agora eu vou falar, se vocês puxarem minha língua eu vou contar. Tem um caso muito bonito que ela cuidou de um leproso sozinha. Né? Eu acho que isso faz. Quando eu falo aqui, eu estou reforçando essa força da minha avó. E ela cuidou de um leproso e ela 5 filhos. E ela falava assim, a vizinhança: não, olha seus filhos, não fique. Quando a lepra ainda não tinha cura, né? E você é doida, tal. E ela ia lá, os vizinhos davam a roupa, ela queimava as roupas e levava comida para ele e cuidava dele. A família largou. A minha mãe conta que a porta da casa dessa pessoa ficava aberta. Então só a minha avó que entrava, levava comida, trocava de roupa, né? E cuidou dele até ele morrer. Enterrou ele, tudo, pediu dinheiro para a vizinhança. E esse é o meu legado maravilhoso aí. E então eu venho dessa coisa de fazer por, né? Aí depois ela se tornou bezedeira, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e cada um dá um trocadinho e dá o que pode. E eu vinha com muito isso. Nossa, como é que eu vou cobrar uma coisa que faz bem para outras pessoas? Né? Como é que eu vou cobrar isso? Eu ficava assim, como? Eu estou ajudando a humanidade, esse é meu dom, é o que Deus me deu. Mas peraí, o médico quando vai fazer cirurgia, ele também tem um dom de cirurgia, não tem? Você tem que pagar consulta, tem que ir lá no médico, e tem um gasto, e quantos anos para ele fazer aquilo. Mesmo se ele atender pelo SUS, ele cobra. Aí você começa a ver, peraí, advogado, é importante advogado, pedreiro, qualquer profissão, né? Um padre, um pastor, ele recebe.
Então todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa se alimentar. Então, sim, eu posso atender gratuito? Pode. Coloque um dia na sua agenda. Esse dia é gratuito. Lotou? Ó, o gratuito vai ser de 15 em 15 dias. Tem vaga pro final do mês. Né? O seu gratuito é esse. Se atenda aí, né? Faz um esquema. Olha para a sua agenda e veja o que é para vocês. Eu acho que é fenomenal essa coisa de doação, de entrega. Mas a gente tem que pagar as contas no final do mês. Né? Tem que fazer curso, tem que evoluir, tem que comprar roupa, né? Para estar aqui na live, pagar a internet e por aí vai. Né? Até para ajudar as pessoas tem que ter internet na casa. Né? Então eu acho que é um equilíbrio entre dar e receber. Né? Então eu acho que eu estou evoluindo muito nisso, tá? Reze, faça oração, pode falar, Paulo. Tá mudo, Tá mudo. Desculpa aí. Uma coisa que nós podemos prestar atenção. Será que eu desvalorizo as outras profissões? Será que quando alguém oferece um serviço para mim, eu fico, ah, mas faz mais barato aí. Ah, não, mas tá muito caro. Então, quando eu desvalorizo o outro, também vou ser desvalorizado. Vamos prestar atenção também nisso. Uhum. Isso eu tô falando também. Ah, isso eu tinha. Eu tenho trabalhado isso, tá, gente? E tá tudo bem, nós percebemos que fazemos isso. E aí, opa, é verdade, olha só. Vamos melhorar, vamos prestar atenção. E aí, Kátia, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, vocês falaram, ao meu ver, é isso. Olha, eu vou... Kátia e suas viagens, né? Quando a gente cresce sendo ensinado que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nesse momento, a gente decreta que eu vou ser uma pessoa boa para entrar no reino dos céus. E se eu for rica, eu não entro no reino dos céus. Então, As crianças. vamos olhar um pouquinho para isso? Tem muita coisa, né? Com tudo que a gente tem a capacidade de doar para o outro, de trazer para o outro, de fazer pessoas economizarem anos em remédios, como o caso que eu atendi de alergia a perfume, que desde 2006 a pessoa tomava remédio todo dia. Soma, dava para comprar um carro. 2 até. Então, por que o ter, o receber, me afasta da espiritualidade? Sendo que dinheiro também é energia, como tudo na vida. Só pare e pense um pouquinho. Porque para nós nos tornarmos profissionais melhores, terapeutas melhores, precisamos investir. Os cursos não são baratos. Os livros, menos ainda. O acesso a boas informações são caros. Fazer o bem tem que estar acima de qualquer dinheiro, com certeza. Mas isso não impede que possa ser cobrado pelo seu trabalho. Ser terapeuta é um trabalho. E ser boa pessoa e fazer o bem não vai estar existindo só no momento em que eu sou terapeuta. Isso vai estar em mim o dia inteiro, todo dia. Então,
tem para todos. Se você, por acaso, vai atender uma pessoa que não tem condições de pagar, pergunte para ela quanto você pode. Quanto fica confortável para você, porque essa troca é importante. Tem que ter essa troca. Até mesmo porque se você atende uma pessoa, se você só atende essa pessoa de graça, você vai estar afirmando para ela que ela não é capaz de conseguir o dinheiro, então você não vai estar ajudando. Você vai estar colocando essa pessoa numa posição ainda inferior. Achando que está ajudando. Você acha que está ajudando. Mas se você for parar e analisar bem a situação, essa pessoa vai se acomodar num lugar de não tenho e não posso pagar e não vai fazer um movimento para sair desse lugar. Que seja R$10, que ela faça um movimento para pagar R$10 e pague em 3 vezes. Eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar. Eu acho que você ter 1, 2 dias, sei lá, separar o dia para atendimento gratuito, ok, mas ainda nesse atendimento gratuito, pergunta para a pessoa como ela pode retribuir esse atendimento, que talvez não financeiramente, de repente num depoimento ou numa indicação, mas fazendo um movimento de troca. Por causa da lei do equilíbrio, né? Entre dar e receber. Exatamente. Exatamente. Show, show, E é show. isso, esse era meu recadinho final. Show, show. Meninas, muito obrigada. Gratidão a todos. Oi, Vera. Oi, todos que estão chegando. Obrigado, Ivana. Todos que... Nossa, como foi gostoso, né? Todo mundo aí interagindo. Muito bom. A gente ama, tá bom? Muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais live, tá bom? Toda semana. Pode falar, Kátia. Tira os comentários para a gente tirar a foto. Vamos tirar. Deixa eu... Agora estamos aprendendo, hein, gente? Agora vai ficar chique o negócio. Estamos ficando profissionais. A Kátia tá profissa já das lives. Nossa, também, né? Graças a vocês, a gente tem que meninas. utilizar, hein? Fazer mais live. Aí, como tem tanto terapeuta, se unam, façam grupos, né? Uma ajudando a outra, trocando experiência, né? Muito legal. A gente precisa se unir. Precisa se unir. Vamos ao X? Eu convido. Vai tirar? X. Vamos. Deus abençoe. Tirou? Foi. Que legal. A Kátia travou, ainda bem que ela falou para tirar foto. Travou para tirar foto. Eu convido umas pessoas para fazer live, então com umas crenças limitantes, eu falo, vamos logo fazer live. Vamos assim mesmo. Começar Beijo. já, né? Isso mesmo. Beijos, meninas. Tchauzinho para vocês. Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau. Obrigado, Rivana. Oi.